Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer. A Deus seja dado toda a honra, toda a glória. Boa tarde, boa noite, querido irmão, querida igreja, querido amigo. Você que está nos ouvindo nesta tarde, eu quero que você me permita, com toda alegria, com toda satisfação, estou aqui para estar uma hora com você. E eu gostaria que você nos convidasse. A Igreja Batista Avance, aqui no bairro Cidade Jardim, São José dos Pinhais. Hoje, 28 de março de 2021, nós queremos entrar na sua casa. Queremos compartilhar com você uma palavra de vida, uma palavra de esperança, uma palavra do coração de Deus que veio aquietar a nossa alma, veio a falar conosco, e desta forma nós queremos contribuir no momento em que, na forma presencial, nós não podemos estar juntos, mas podemos estar juntos sim, em espírito e em verdade. Muito obrigado pela oportunidade que você, cada domingo, tem nos permitido estar com você. Eu, pastor Melquisedeque Moraes, da Igreja Batista Avance, aqui em Cidade Jardim, estamos cada domingo aqui com você. Alguns domingos também temos o prazer, a alegria de compartilhar com o nosso querido irmão Tony dos Passos, o qual envio um forte abraço para você e sua família. Queridos, antes de dar continuidade ao nosso culto desta noite, nesta forma online, nós queremos agradecer a Deus. No meio de tantas notícias, nós também temos motivo de gratidão. E a nossa oração hoje é a oração que temos compartilhado com a igreja durante toda a semana, sobre a saúde do nosso irmão Antônio Donizete, o qual temos recebido o informe de que ele está reagindo de forma positiva ao tratamento que está sendo realizado. Então, que Deus Pai possa estender a sua mão até ele, com toda a propriedade, com todo o amor, com todo o carinho, e desta forma, então, nós podemos certamente dizer que Deus está fazendo a sua obra. Estamos com o coração agradecido, por tudo aquilo que Ele tem feito por cada um de nós. Queridos irmãos, não seria demais também colocar aqui a nossa gratidão por tantas notícias boas que temos recebido durante a semana de pessoas que têm sido internados, acometidos por esse vírus, o Covid-19, e Deus tem nos dado a alegria de saber que retornaram para suas casas. Então isso é motivo de muita gratidão. E também nos solidarizamos com aqueles que perderam os seus familiares, amigos e conhecidos. Irmãos, todas as semanas nós como igreja temos a oportunidade de nos reunir. Temos feito durante toda esta semana, às 21 horas nós temos nos reunido em uma sala de oração. Se você deseja participar conosco, pode nos enviar o pedido, escreve ali no meu Facebook, me envia uma mensagem, dizer, pastor, eu quero participar todos os dias, 21 horas na sala de oração. Nós vamos enviar o link do Zoom para que você participe conosco também. Você será muito bem-vindo. E nesta última sexta-feira nós tínhamos colocado na nossa agenda que nós teríamos a nossa escola bíblica. Estaremos estudando já o 2º capítulo do livro de Efésios, e não foi possível por causa técnica, por falta de internet. Não tínhamos acesso à internet e ficamos então
na sexta-feira, impossibilitado de fazer este trabalho. Mas na próxima desta semana, creio que é dia 3, se eu não me engano, ou dia 2 de abril, nós estaremos então transmitindo para vocês através do Facebook a nossa escola bíblica. Estamos estudando o livro de Efésios, vamos para o capítulo 2 e você é nosso convidado. Amados, eu quero estender para você a oportunidade de ser uma bênção nas nossas vidas. Para isso, eu estou colocando ali na parte de baixo desta transmissão do nosso vídeo a conta corrente da Igreja Batista Cidade Jardim. E o último, que é o CNPJ, também serve como Pix, se você quiser abençoar este ministério, certamente será bem-vindo. Este tem sido o canal que temos usado para a manutenção deste ministério, deste projeto do Reino de Deus, aqui nesse lugar. O qual somos gratos a Deus, porque Ele tem sido o nosso provedor. Deus tem sido maravilhoso com os irmãos, os que de fato têm entendido o seu lugar, o seu papel no Reino de Deus, e no momento de tanta escassez, Deus tem sido tão abundante para todos nós. Então, só temos que agradecer. Então, se você quer semear neste ministério, você poderá fazê-lo na conta da nossa igreja. Meus queridos, estamos quase prontos, né, para reiniciar os nossos cultos online. Estávamos prontos praticamente, porque o decreto iria até dia 28. Mas foi estendido mais uma semana e foi dada a liberdade de fazer os cultos presenciais, mas com 15%. Nós entendemos que nós queremos ter a liberdade para cultuar, adorar ao nosso Deus. Então, 15% não é para nós ainda, vamos dizer, tão interessante, né, o nosso alcance, como nós podemos fazê-lo aqui através de online. Então, vamos aguardar mais um tempo, até que possamos ter, de fato, a oportunidade de abrir as portas e receber você para estar aqui conosco todos os domingos às 18 horas. Meu amado, Deus colocou uma palavra no meu coração, e essa palavra eu quero compartilhar com você nesta noite, sobre palavra de paz em tempo de guerra. Mas antes disso, eu quero orar nesse momento, e eu vou orar em gratidão por tudo quanto Deus tem feito, quanto Deus tem sustentado o seu povo, e orar também por esta palavra, para que você possa estar atento e não haja nenhuma distração, e você possa receber esta palavra no seu coração. Então, você que está aí conosco nesta transmissão, sejam bem-vindos, né, a este momento. Vamos orar ao nosso Deus, e logo depois estaremos compartilhando com você a palavra desta noite. Querido Deus e Pai amado, em nome de Jesus, nós oramos, ó Deus, a Ti, porque Tu eres o único que pode nos ouvir, e eres o único que pode sondar o nosso coração. E estamos agradecidos, ó Deus, porque Tu tens sido maravilhoso no meio da guerra, no meio, Senhor, da morte, no meio, Senhor, de tanta mensagens negativas. Nós queremos nos levantar como uma voz de gratidão. Agradecer a Ti, ó Deus e Pai, pela forma como tem nos sustentado. Eu quero agradecer a Ti pela recuperação momentânea que temos ouvido e recebido da parte da família do irmão Antônio Donizete. Ó Deus, estenda a Tua mão. Ó Deus, que haja um levantar, Senhor, ali daquele leito, Senhor, de enfermidade. Ó Deus querido, em nome de Jesus, que se assim Tu permitires, ó Deus, que sua volta, o seu retorno ao nosso convívio seja, ó Deus, para uma honra e para uma glória, porque somente Tu, ó Deus, neste momento,
pode fazer algo tão extraordinário, que é levantar uma pessoa da enfermidade do Covid-19. Ó Deus querido, em nome de Jesus, que haja uma reversão, ó Deus, no estado de saúde dele, e que a sua vinda seja para somar e engrandecer o nome do nosso Deus. Pai querido, eu oro por todas as famílias, eu oro, Deus, por todos os amigos, eu oro, Deus, neste momento, por todos aqueles, ó Pai, que estão enlutados, que estão sofrendo, que estão com dor. Ó Deus querido, que o Teu Santo Espírito possa trazer consolo, mas também que o mundo, Senhor, eu não estou falando de São José dos Pinhais, eu estou falando que o mundo, que a humanidade, ó Deus, possa entender este momento que estamos vivendo, que há uma necessidade de uma búsqueda, ó Deus, mais sincera, no secreto, ó Pai, contigo. Prepara-nos, ó Deus, para este tempo que estamos vivendo. Ó Deus querido, que a Tua igreja, que a noiva seja, ó Deus, cada dia mais santa e pura, Senhor, que este momento que estamos vivendo de isolamento, lockdown, Senhor, seja para purificação, que seja para limpeza. Ó Deus querido, em nome de Jesus, eu oro por esta verdade que tens falado no meu coração. Ó Deus querido, eu venho diante da Tua presença e eu clamo por cada família que está agora, Senhor, pai, mãe, filhos, que possam ainda estar juntos, reunidos, ó Deus. Eu oro por cada família, ó Pai, que cada casa seja uma igreja, que cada sala seja um altar. Ó Deus querido, em nome de Jesus, eu te peço que a palavra que vamos liberar agora nesta noite, tu possas, através do Teu Santo Espírito, dar vida, dar entendimento, propriedade, Senhor. Usa, Senhor, a minha boca como instrumento, Senhor. E que esta noite, ó Pai, em nome de Jesus, o Teu nome seja honrado, o Teu nome seja glorificado. E que as palavras, ó Deus, não somente aquelas que ouvimos, mas também aquelas que emitimos, que elas sejam palavra de paz em tempo de guerra. Eu oro, Deus, em favor desta palavra que será liberada agora e por cada ouvinte nesta transmissão e aqueles que ouvirão depois. Eu oro no nome santo de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. A Deus seja dado toda a honra e toda a glória. Meus queridos, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 17. E nós vamos ler, vamos fazer essa leitura, somente a parte que corresponde é a história de Davi e Golias, mas nós vamos falar sobre a conversa que Davi teve com Saul, ali no contexto de guerra. Eu quero tirar lições dessa conversa. Eu quero tirar lições para as nossas vidas. Eu estava assistindo na verdade era um resumo de um filme, e me chamou muita atenção. E dali veio esta ideia, né, do tema da mensagem desta noite. E eu lembrei dessa história de Davi e Saul. E eu coloquei o tema, então, palavras de paz em tempo de guerra. Como nós podemos aprender com Davi e Saul? Como nós podemos tirar lições desta experiência e trazer para a nossa realidade? Eu quero dizer para você que esta semana eu faço parte de vários grupos e chega um momento, irmãos, que se tudo que se coloca ou tudo que se escreve, de repente tem ele seja tendencioso e tem muito a ver com o nosso coração. Eu não estou aqui julgando você, não estou julgando os teus pensamentos, né? Porque é o coração humano e nós podemos ser tendenciosos, né? Eu creio nisso, eu sei porque que eu creio naquilo que eu declaro que eu creio.
E você tem também as tuas posições e as tuas crenças. Só que chega um momento que isso parece que perde um pouco do controle e sai da parte do que vem a ser da fé, da crença, dos conceitos, do entendimento, consegue sair da racionalidade e já parte para as ofensas. Eu tenho visto muito isso, eu tenho presenciado e eu tenho caído também nessa posição, porque somos homens cheios de paixão, somos apaixonados pelo que nós cremos, somos apaixonados por aquilo que nós defendemos. Então, muitas vezes, quando já os argumentos, não existe mais argumentações, então já tem que sair do argumento racional e temos que partir para a parte da ofensa. E é justamente as palavras, elas matam, as palavras, elas destroem. Já estamos em guerra, já estamos em um estado de guerra, é uma situação de batalha, lutando contra a vida, a fome, o desemprego, o estado emocional, espiritual, familiar, social, a desconstrução de valores, crianças sem escola, sem educação, sem formação. E às vezes estamos discutindo nossas paixões, as nossas ideias, e esquecemos da verdade, esquecemos do que é certo, esquecemos do que é correto. Eu quero tirar lições aqui, eu e você juntos, quero que você me ajude, você poderá escrever aí nos comentários também, essas posições, né, do que de fato nós entendemos como palavras de paz em tempo de guerra. Eu vou ler então com você 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 31 até o versículo 40. Diz assim a palavra do Senhor. Davi já chegou lá no lugar de guerra, ele foi levar comida para seus irmãos, ele tinha uma missão, só que quando ele chega naquele lugar, no campo de batalha, de um lado estão os guerreiros, os soldados de Israel, e do outro lado se encontra os filisteus. E ali está o gigante Golias, e ele encontra aquela cena de terror, de temor, de medo, e acontece este diálogo entre Davi e Saul. 1 Samuel capítulo 17, versículo 31, adiante diz assim: ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul, Davi falando a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, do temor, do medo que estava no meio do arraial ali do campo de batalha, sobre a presença do gigante Golias. Que ninguém, por causa dele, teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi, contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele é um guerreiro desde a sua mocidade. A palavra de Davi é uma, ele tem um entendimento, Davi tem um entendimento de tudo que está acontecendo. Saul tem outro entendimento de tudo que está acontecendo. Aí estão as duas palavras, né? Iniciais. No versículo 34, respondeu Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. E saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro de sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu
será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: ó Senhor, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, e me livrará das mãos desses filisteus. Então disse Saul a Davi: vai e o Senhor seja contigo. Saul vestiu Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu com a couraça, de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais o havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e a pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando aos filisteus. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Que nós possamos entender estas verdades. Palavras de paz em tempo de guerra. 2 coisas, 2 pontos. Eu vou dividir esta palavra em 2 partes. A primeira parte é as ferramentas que nós temos, que é a ferramenta da palavra. Como usar as palavras? Como vamos usar as palavras em tempo de guerra? As palavras, ela é muito importante. E a outra é as ferramentas que temos nas mãos para a guerra. Os irmãos sabem que a nação brasileira, neste momento, especialmente o nosso governo, ele está sofrendo muito sobre uma pressão muito grande no que se relaciona ao chanceler, né, do Brasil. O chanceler é aquele que representa o Brasil no exterior e tem muito a ver com a parte de negociar, né, com outras nações, tanto do ponto de vista político, ideológico e também da economia. Os grandes acordos políticos que se faz entre uma nação e outra, o papel do chanceler é muito importante. Ele é o que representa praticamente, que fala em nome do Estado com outras nações. E muitas vezes, o pensamento de uma nação, a forma de pensar de uma nação tem a ver no seu relacionamento e conquistas, né, de alcance, tanto econômico como alcance político em relação a outros países. E o chanceler tem muito a ver com isso. Então, a mensagem que o chanceler tem, a palavra que ele tem, ela tem que estar muito bem alinhada com o pensamento do governo, com o pensamento do presidente da República, com o pensamento de Estado, porque aí é que vai abrir negócios com outras nações, vai vir os investimentos e vão fazer acordos também com outros países. Mas se o chanceler, ou se aquele país ou aquela nação é uma nação que não concorda com certos pontos ou não compactua com certos posicionamentos de algum governo, então certamente o chanceler ele terá uma palavra contrária àquele pensamento de Estado, terá uma palavra que não vai abrir ou não fará nenhum tipo de acordo, e aquilo que era para ser bom se transforma em coisa muito ruim. Então, a palavra, como será dita, como será apresentada, ela tem seu efeito positivo ou tem seu efeito negativo. Muitos vão gostar e outros não. Nós estamos vivendo esse momento no Brasil, por questões geopolíticas. E no momento como nós estamos vivendo, que eu quero dizer que é um momento de guerra, vamos falar assim, porque, de fato, o isolamento social, o lockdown, o fechamento, isso traz muita convulsão social, traz pensamentos e traz formas que, muitas vezes, os resultados não são agradáveis. E tem pessoas que
querem trabalhar, outros não querem trabalhar, fiquem em casa, eu tenho que sair para trabalhar, eu tenho que trazer recurso. Então isso se transforma numa grande batalha de palavras, palavras que podem aumentar a guerra, pode aumentar e fomentar a comoção social, pode perder o controle, ou também podemos liberar palavra no momento de confrontação, palavras que possam aliviar a confrontação e trazer palavra de esperança, de paz. Sempre no meio de guerra vai ter alguém que vai dizer uma palavra que vai te trazer esperança, vai trazer esperança ao teu coração. Quando eu vou no texto da palavra de Deus, e eu leio esta história, a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês, dos 2 pontos desse sermão, o primeiro é sobre a importância da palavra como palavra de vida. Na guerra, nesta guerra especial entre os israelitas e os filisteus, Davi surge naquele contexto de medo, que os soldados estavam com medo, todos estavam com medo dos filisteus, do exército dos filisteus, em especial o gigante Golias. Nós estamos vivendo num tempo, irmãos, que o nosso gigante é o vírus. O vírus Covid-19 se tornou um Golias enorme. E às vezes parece que ele está distante de nós. Ele está muito longe. Ele está lá no outro pátio, ele está do outro lado da rua. Mas eu tenho ouvido e visto histórias de pessoas que o Golias já passou por lá. Já deixou o seu rastro de medo, de terror, de choro, de pranto, de perda, de dor. E quando eu leio esta história de Davi e Saul, aí ele traz e começa a conversar com seus irmãos, com os soldados, e isso chega até o ouvido do rei Saul. E a primeira coisa que o rei Saul faz manda chamar este rapaz, este jovem, este moço, com o nome de Davi. E diz, chama ele, versículo 31. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram a Saul que mandou chamá-lo. Então vem Davi até a presença de Saul. E no momento de guerra, no momento da dimensão desta batalha, o qual todo um exército estava com medo dos filisteus, Davi traz esta palavra e diz o seguinte para Saul: Saul, não desfaleça o coração de ninguém, por causa dele, de Golias. O teu servo, ele está se colocando ali na brecha. Ele não é soldado, ele é um pastor de ovelha. Ele cuidava do rebanho do seu pai. Ele disse, o teu servo irá pelejar contra o filisteu. Queridos, aqui é a primeira coisa que eu quero compartilhar com você. É muito importante, neste momento que nós estamos vivendo, que você conheça um pouco da tua história. De onde você vem? Quem você é? Como era a tua vida antes e como é a tua vida agora? Se neste momento de guerra, neste momento de dor, nesse momento de desesperança, se a tua vida foi sempre uma vida de perda, droga, vício, sempre perdendo, tem família, mas não vive em casa, tem pai e mãe, mas está na rua, você que está sem direção, você que perdeu a esperança na vida, se você entrou nesta guerra, se você está neste momento vivendo, como estava vivendo há 5, 6, 1 ano atrás, eu quero dizer para você que Deus está te dando uma oportunidade, uma chance de rever a tua história. Se você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, e os últimos anos da tua vida, antes desta pandemia, era um homem de Deus, um servo do Senhor, uma pessoa que tem no seu currículo, na sua história, uma história de mundo,
de mundanidade, uma história de perdição. Mas um dia teve um encontro com Deus. E a tua vida mudou. A tua vida foi transformada. E você entrou nesse processo de pandemia, nesta guerra. Você entrou como um homem de Deus. Você vai sair como um homem de Deus. É nessa hora que faz a diferença, a tua história, a tua experiência. Então, Davi chega, o pastor de ovelhas chega no campo de batalha, a única missão era levar comida para os seus irmãos. E quando chega lá, encontra aquele desastre, aquela bagunça, e ali aparece um homem, um pequeno homem, surge no meio de tanto temor, de tanta destruição, surge um pequeno jovem com uma palavra de esperança. Mas esta palavra só pode ter sentido se você tem uma história, se você vai para a guerra com uma história, com uma missão. Se você vai para a guerra, se você vai para o campo da batalha, sabendo exatamente de onde você veio, como é tua vida lá onde você veio, como foi o teu passado, e você vê aquela realidade da destruição, mas você sabe que lá, antes da pandemia, a tua vida também era assim. Você tinha problemas, você tinha dificuldade. E você tem um historial de vitória. Eu disse, este não pode ser diferente. E Davi chega até Saul e disse, Saul, olha, eu vou dizer uma palavra com toda sinceridade. Não desfaleça o teu coração. Não perca a esperança. Irmãos, eu como pastor, eu tenho uma visão bem diferente de muito do que eu tenho ouvido e visto. Tanto de pastores, de igreja. São poucos que têm se levantado neste tempo como uma voz que Deus está tratando a noiva, Deus está tratando a igreja. Deus está cuidando do seu povo. Esses dias alguém falou para mim, pastor, nós precisamos pregar o evangelho. Sempre o evangelho vai ser pregado. Nem todas as vezes vai ser pregado com um microfone ou num púlpito. Deus nos tirou dos púlpitos, Deus nos tirou dos templos para ser pregado, sabe aonde? Lá no teu condomínio, na tua casa, na tua rua. A gente tem que ter muito cuidado, porque ali nos corredores, onde você mora, por onde você passa, tem centenas de pessoas, milhares de pessoas que nunca irão no teu culto, nunca entrarão no teu templo, mas nos corredores da tua vida, centenas de milhares de pessoas vão passar e vão olhar, esse soldado é diferente. Nós estamos vivendo num tempo, meu querido, onde essas coisas têm que ser observadas. Eu tenho observado que nós estamos vivendo um tempo onde Deus está tratando com sua igreja. Não é tempo de fazer conferência, campanha, porque não tem como fazê-lo. E Deus disse, acabou. Não é tempo disso. O evangelho está sendo pregado como nunca. Não é tempo de se preocupar com a multidão. É tempo de se preocupar com os discípulos. Antes da pandemia, nós éramos X. Hoje somos Y. Muitos se foram. Muitos disseram, não, eu estou indo, estou partindo. Outros nem se deram o luxo de dizer que estava indo, simplesmente desapareceram. Nunca mais voltaram. Faz parte. É o tempo. Deus está tratando com cada um. Deus está tratando com você. É muito importante que você entenda que num tempo como o qual nós estamos vivendo, nós temos que ser um canal de bênção. O abrir da nossa boca. O abrir da nossa boca tem que ser e tomar posse das palavras de Davi. Ó rei, versículo 32, não desfaleça o teu coração. Que ninguém desfaleça. E não é somente dar uma palavra. Não é simplesmente dizer,
não perca a esperança, mas também dizer: eis-me aqui, estou me colocando à disposição, eu estou me dispondo, estou me colocando para ir até lá, onde está aquele gigante, e eu vou enfrentá-lo. Eu tenho fé, eu tenho experiência de que eu posso vencer este gigante. Por isso que eu falei da importância da história. Todos nós temos uma história de vida. Todos nós já passamos por grandes batalhas emocionais, espirituais, físicas. Já passamos por batalhas e saímos inteiros, porque hoje entendemos que o Senhor esteve ali presente sempre. Cuidou de mim e cuida de você. Nós estamos onde estamos porque Deus é amor, porque Deus é maravilhoso. Não é porque nós merecemos, é porque Ele quer se manifestar através das nossas vidas. Eu quero dizer para vocês, querido, que a palavra, uma palavra de vida na guerra, ele tem muita diferença. Mas eu quero somar aqui que esta ferramenta que é a palavra, Saul também tem uma palavra para Davi. Então são duas palavras que nós encontramos na guerra. A palavra que vamos proferir, a palavra que vamos usar, a palavra que nós vamos liberar, mas também há uma ferramenta muito interessante, a palavra que nós vamos ouvir. Eu posso alimentar a minha alma com a satisfação e alegria que eu posso estar liberando uma palavra de vida. Mas eu posso alimentar também a minha alma ouvindo palavras. Pode ser palavras de vida, amém? Mas cuidado com o que você está ouvindo, porque ela pode vir ao encontro da sua ideologia, do teu entendimento, da tua personalidade, e ela pode se juntar, o teu ouvido ao teu ser, e se ela não estiver alinhado com Deus, o que você vai ouvir é o que vai te alimentar. Vejam as palavras de Saul para Davi. Versículo 34, Saul diz a Davi, versículo 33, contra o filisteu não poderás ir. Já foi logo cortando ele. O garoto chega todo animado e diz, olha, eu estou pronto, ninguém vai morrer, isso já está tudo dominado, Deus falou comigo, em nome de Jesus, eu sou servo do Senhor, e já falou em línguas, e já estou indo. E o rei disse assim, olha, muito bonita a tua palavra, muito obrigado pela palavra de encorajamento, mas eu quero dizer para você, meu garoto, contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és ainda moço, e ele é um guerreiro desde a sua mocidade. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está menosprezando, lembra no primeira parte que eu falei, conheça a tua história, conheça o teu passado, de onde você veio e quem você é. Saul está desprezando a história de Davi. Saul olhou para a estatura do garoto. Saul olhou para a sua aparência. Saul olhou para ele e disse, mas você, olha, você não tem nada a ver com essa situação que nós estamos vivendo. Você é um moço, você não tem nada a ver. Você nunca foi numa guerra, não sabe nem usar uma espada. E aquele inimigo que você está querendo enfrentar, ele desde moço, desde pequeno, desde sempre, ele é um guerreiro, ele é treinado, ele é um homem treinado para matar. Irmãos, que ninguém diga quem você é, quando Deus já liberou na tua vida e disse, você é filho amado, você é filho de Deus, você é meu, eu te comprei com sangue precioso, você é meu filho. E muitas vezes, muitos poderão, fora da brincadeira, às vezes eu gosto de brincar,
E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, eu quero liberar aqui uma palavra. Que ninguém diga quem você é. Que ninguém venha dizer algo que seja diferente daquilo que Deus já liberou na tua vida. Eu, às vezes, de forma de brincadeira, a gente brinca, às vezes, em casa, na família. E isso não está certo. Eu reconheço. A gente brinca muito. Mas eu quero dizer para vocês que muitas vezes, entre uma brincadeira e outra, o diabo pode entrar no coração, através do ouvido, aquela pessoa, aquela criança, aquele parente. Em nome de Jesus, às vezes, a sua alma pode estar ferida, magoada. Já brinquei muito na minha casa, especialmente com minha tia querida, né? Já pedi perdão para ela. Às vezes a gente brinca porque tem essa liberdade, mas nunca a gente sabe como está a alma do outro. Aquele momento, o diabo pode usar aquela palavra de brincadeira e transformar numa verdade no coração da pessoa. Saul, ele olhou para aquele moço e disse: você não vai. Você é um pastor de ovelha. Você não tem nada a ver, o filisteu. Olha o tamanho daquele homem e o teu tamanho. Queridos, esse final de semana eu estava num grupo de mentoria e foi falado uma coisa muito interessante de um livro do pastor Hernanes. Ele diz assim que as pessoas às vezes julgam aos outros não pelo vaso ou pelo valor do vaso, mas julga pelo caco. Muitas vezes um vaso que foi por muito tempo usado, foi um vaso que trouxe beleza para o ambiente, foi útil, mas por causa de um acidente o vaso quebrou. Então, a partir daquele momento, ele é julgado pelos seus cacos e não pela sua história. Os anos que esteve ali, embelezando, quem sabe carregando água, flores, perfume para o ambiente. Mas como ele quebrou, então agora ele é caco. Mas eu já vi também vasos que por acidente teve rachaduras, ou foram pequenos acidentes, quebrou um pedaço. E nada que uma cola ou um produto especial possa fazer um remendo e aquele vaso continue sendo vaso. E dependendo da posição que você colocar, nunca ninguém vai perceber que ele tem uma fissura, que ele teve um acidente. E ele continuará sendo vaso belo, bonito. Ele pode até perder o seu valor por aquele acidente, mas ele continua sendo útil. Que ninguém te julgue pelo acidente, que ninguém te julgue pelo aquele pedaço que caiu e foi remendado. Não deixe que ninguém te julgue por esse acidente na tua vida. Você continua sendo um vaso, e um vaso nas mãos do oleiro é extraordinário. Queridos, em nome de Jesus, continuo aqui falando com você nesta noite sobre esta primeira ferramenta na guerra. É a palavra. Tem a palavra de vida que traz consolo, que traz esperança, que traz motivação. Você pode fazer e você procure se alimentar de pessoas que têm essa mensagem para o teu coração. Antes de passar ao último ponto desta noite, eu quero usar o exemplo de, provavelmente está nos ouvindo neste momento, que é a nossa irmã Miriam Bueno. Um abraço para você, minha querida irmã. Estamos orando todos os dias por você. Percebam que há 15 dias atrás, a irmã Miriam tinha sido diagnosticada com Covid-19. E, de repente, ficamos sabendo que também o seu esposo, que é o irmão Antônio, também estava com Covid. Só que a informação que nós tínhamos é que a irmã Miriam estava em estado muito delicado. E o irmão Antônio estava ali, forte. Quando a irmã Miriam
já está em casa sendo cuidado e tratado. Aí o irmão Antônio é hospitalizado, hoje ele está entubado. Estamos orando pelo seu retorno. E esta semana eu ouvi da irmã Miriam, porque eu entendia que ela era muito frágil, um vaso muito delicado, estava muito preocupado. Mas esta semana eu percebi que a irmã Miriam, ela é muito forte. Ela tem se tornado uma pessoa forte. Inclusive, ela tem trazido consolo. De vez em quando ela manda mensagem para mim, o pastor, e as mensagens dela vêm carregada de conforto, vêm carregada de esperança. Uma pessoa que se mostra muito forte, onde anteriormente eu via ela como uma pessoa muito frágil, e agora eu vejo ela muito forte. Enquanto o seu esposo, que eu achava que era forte, ele está agora em um estado que aguarda um milagre de Deus. Queridos, isso é muito importante. Você precisa tanto falar como ouvir aquilo que alimenta a tua alma, que te dá esperança. E muito cuidado que em tempo de guerra, se você falar, se você tem uma palavra que seja de morte e destruição, você de repente não é uma guerra física, você não vai matar com tuas mãos, mas você pode matar uma alma com tua boca. E muito cuidado com o que você está ouvindo. Muito cuidado com aquilo que você está se alimentando, que a tua alma está se alimentando. Porque isso também pode destruir você. Então a primeira ferramenta numa guerra é a palavra de paz, é a palavra que traz vida. Essa é uma ferramenta tremenda em tempo de guerra. Um bom chanceler, boas palavras alinhadas com o governo, ela pode alcançar muitas bênçãos. Assim é também as nossas vidas. Se aquilo que falamos está alinhado com o reino dos céus, está alinhado com Deus, certamente o nosso alcance será extraordinário. A outra palavra que eu quero tirar desse texto de experiência, como ferramenta, num tempo de guerra, a primeira já falamos, a palavra. A palavra é uma ferramenta extraordinária. Agora, eu quero falar sobre os instrumentos. Agora saímos da parte espiritual, palavra é espírito, mas agora quero partir para o mundo real. O que eu tenho nas minhas mãos? Quais são as ferramentas que Deus me deu? Irmãos, aqui eu encontro algo extraordinário. Primeiro, Saul diz: você não pode ir, já te anulou. Depois ele disse: você não tem nenhum tipo de experiência, você é pastor de ovelha. O inimigo, ele vai te destruir. E aí aparece este garoto novamente, e ele vai e conta uma história para Saul, que enfrentou, cuidando de ovelhas, enfrentou leão e urso. Eu não sei se um soldado, de repente, tem a condições de enfrentar um urso. Mas Davi enfrentou. E ele tinha umas ferramentas que os seus anos de pastoreio, ele foi aprimorando. E no tempo certo ele utilizou, e ele conta a sua história que ele enfrentou ursos e leões. Querido, em nome de Jesus, olha aqui, olha para mim. Quantos ursos e leões nesse momento você tem enfrentado? Tem enfrentado na tua vida, tem enfrentado na vida pessoal. Eu acho que tem pessoas que têm leões e ursos também, sabe aonde? Na cabeça. Está lutando com sua mente, está lutando com pensamentos negativos, pensamentos de morte, pensamentos de destruição. Aqui, ó, está lutando. É uma guerra, é uma batalha. Queridos, em nome de Jesus, eu quero dizer para você nesta noite, Davi chega um momento que ele diz assim: eu vou enfrentá-lo. Isso não sei quanto tempo foi essa conversa entre Saul e Davi.
E Saul entendeu de que Davi não teria sucesso. Mas tem hora que diz assim, tá bom, eu vou provar para você que você não tem condições de enfrentar este homem, mas você vai nas minhas condições. E aí, naquele momento, Saul entrega para Davi as ferramentas de guerra, que era capacete, a armadura e a espada. Diz a palavra do Senhor que Davi, versículo 38, Saul vestiu Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar. Aqui é uma lição para mim. Nunca use a armadura de outros. Muitas vezes queremos andar com armaduras, com molde, experiência. Queremos usar modelos, formas de outras pessoas, o qual Deus já forjou a tua vida, Ele te preparou, Ele te treinou para este tempo. Mas aí você quer carregar a armadura de outros. Quando Davi coloca a armadura de Saul, ele diz que tentou andar. Tem muitas pessoas que não conseguem avançar, não conseguem andar. E pensa que estão seguros. Esse tal do fica em casa, o lockdown, isso aí é bom, importante, cientificamente, tem todas as explicações, discussões. Mas o Covid, ele não quer saber se você está em casa ou não. Ele tem pego também os que estão em casa. A questão não é quem ele vai pegar, é como você está. Quais são as armaduras que você está usando? Estou me protegendo, álcool, gel, máscara, tudo isso a gente faz. Mas eu tenho visto que o Covid, ele pega com máscara, sem máscara, com álcool, sem álcool. Ele pega mesmo. E ele está aí, presente. E você e eu estamos nesse campo de batalha. A questão é o que você está usando para se proteger. A questão não é as armas que você está usando, os elementos que você está usando. É se você está pronto. Ontem estava numa conversa pessoal, mas com a minha esposa. Estávamos falando sobre isso. Estávamos falando sobre a vida e também estávamos falando sobre a morte. E ela perguntou, disse assim, amor, você tem medo do Covid? Falei, se eu tivesse, eu nem saía de casa. Eu saio todos os dias para trabalhar. Por necessidade. Sim. A minha vida, a minha realidade também fala alto. Quando eu olho para os meus filhos, quando eu olho para o que Deus tem sido maravilhoso e colocando na minha mesa, é para isso que eu tenho que olhar. Porque se eu olhar para a narrativa da guerra, tudo bem. Igual eu vou morrer. Eu disse para ela, não tenho medo da morte. Na hora que o Senhor me chamar, eu estou pronto. Estou pronto para o momento que o Senhor me chamar. Eu quero dizer para você, meus queridos, em nome de Jesus, as ferramentas que você tem é muito importante. Não tente usar ferramentas de outros. Não tente colocar armaduras de outros. Muitos estão ali com dificuldade para andar, porque têm assumido posturas, estão ouvindo, estão se alimentando de coisas que não edificam. Quais são as ferramentas que você está usando neste momento? E Davi chega às seguintes conclusões. Ele diz, jamais eu havia usado. Na primeira parte do sermão eu falei sobre a tua história. Quem é você? De onde você veio? De onde o Senhor te resgatou? Quem você é hoje? Quem é você agora?
Não despreze a tua história, não despreze a tua experiência, não despreze aquilo que Deus um dia fez na tua vida. Mas você se desalinhou com Deus. Você começou a se alimentar com outras coisas e hoje a tua vida é morte. E você tem uma armadura que não é tua, é falsa. A armadura da hipocrisia, a armadura da falsidade. Muitos estão dizendo, eu sou crente. Você não é crente nem nada. Você não é crente, você é falso, mentiroso, hipócrita. Você está carregando uma armadura, você está se protegendo, você está usando algo que não é teu. Deus nunca te deu isso. Mas você acha que está seguro assim. Seja como Davi. E Davi assume a sua condição e disse, eu nunca usei isso. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isso, pois eu nunca usei. Em nome de Jesus eu falo para você, deixe essa armadura, essa máscara, essa posição, essa conduta que você está tendo agora, em nome de Jesus. Eu declaro sobre a tua vida que você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus, o teu casamento é segundo o coração de Deus. Deus te ama. Tira, vai, vamos, tira essa proteção que você acha que está seguro. Você não consegue andar. Você está todo atrapalhado, você está sendo enganado. Abandone essa armadura. Sabe por quê? Aqui eu termino este sermão com a grande lição de Davi. Versículo 40. Ele percebeu que a armadura de Saul não era para ele. E ele tira toda aquela armadura e disse, tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se em encontro ao filisteu. Essa é a história de Davi. Essa é a vida dele. Um pastor de ovelha, um cajado, uma funda, alforje, pedrinhas. Ele disse, eu só sei, a minha experiência é isso aqui, eu só sei usar isso aqui. As ferramentas que Deus te deu. Esse é o momento de guerra onde o que você tem e aquilo que você é, toda a tua história, a história da tua vida, agora ela tem que prevalecer. Aquilo que Deus já te deu, aquela conquista que o Senhor já deu para ti, para você na tua vida, isso é o que vai prevalecer agora em nome de Jesus. Queridos, eu quero dizer para você que o cajado, as pedras e a funda foram os elementos. Eu quero dizer para você que quando Golias viu aquele menino com aquele cajado na mão e aquela funda na mão assim dele, você está brincando? E amaldiçoou ainda Davi. Que ninguém se levante e abra a boca para amaldiçoar a tua vida, pela tua aparência, pelo aquilo que você é, mas que as pessoas vejam que nas tuas mãos tem as ferramentas que Deus te entregou. E essas ferramentas serão as que vão trazer glória. São as ferramentas que na batalha vai mostrar que, como disse Davi, eu não venho a ti, se não é no nome do Deus do exército de Israel. Você não está lutando contra mim, você está lutando contra o Deus deste povo, o Deus desta nação. Há muitos que estão proclamando jejum e outras coisas. Tudo bem, é importante jejuar e orar. Mas eu tenho visto como a nação brasileira, muitos têm se levantado. Muitos têm se levantado contra este país, contra este governo, contra princípio. Porque o presidente é isso, porque os filhos dele. Cada um dará conta de Deus. Eu não estou falando sobre o que você fez de errado ou aquilo que você está fazendo certo. Estou falando sobre princípios. Seremos julgados por isso.
Se é pelo que nós fazemos, ninguém tem direito. Mas assim é pelo teu coração. Deus olha o teu coração, Deus olha para o meu coração. E este é o momento em que eu e você temos que ver o que é que nós temos nas nossas mãos. Você não está lutando contra Melquisedeque, você não está lutando contra João, contra Maria, contra José. Você está lutando contra o Deus de Israel. E eu vou a ti no nome do Deus do exército de Israel. É contra ele que você vai lutar. E o imprevisível, aquilo que jamais poderia ser contado. Um garoto pega a sua funda, coloca uma pedra, gira sobre a sua cabeça e lançando aquela pedra, o único lugar, o único espaço que eu imagino aquele gigante com a armadura, uma pedra de rio, batendo no peito, no braço, na mão, nas pernas, que efeito teria? Mas a pedra foi no lugar exato, onde não havia proteção, e foi na sua frente, e diz que uma pedra só foi suficiente, foi cravado na sua frente, e ele caiu diante de Davi. Queridos e amados, é ali que o diabo quer destruir você, é na tua mente, ali que está o segredo. Não deixe, porque ali é frágil, ali não há proteção. Deus quer falar contigo ao teu coração. Deus quer falar com você no teu entendimento. Ele quer trazer vida para você. Só as pedras aqui já dariam um sermão. Eu não vou falar hoje sobre isso. Mas esta pedra, ela quer vir direto. Ela quer mostrar para você que ela tem poder. A palavra, Jesus é a pedra angular, é o centro. Ela tem poder, ela tem força, e ela quer mostrar, a palavra quer dizer que Jesus é o nosso guerreiro, ele é a nossa força, ele é a nossa esperança, ele é a nossa vida, ele já venceu o nosso maior e eterno inimigo, que é a morte de cruz. Ele morreu para vencer e venceu. E ressuscitou, e na semelhança da sua morte, e na semelhança da sua ressurreição, ele me oferece e te oferece vida abundante. Nós pregamos isso domingo passado. Queridos, eu quero encerrar esta palavra nesta noite, lembrando o que esses minutos eu compartilhei com você. Primeiro, em tempo de guerra, uma palavra é importante. Que essa palavra seja de vida. E cuidado com a palavra que você escuta. Ela pode ser palavra de vida para te alimentar, mas também ela pode ser palavra de morte para te destruir. Uma ferramenta extraordinária em tempo de guerra é a palavra. E a outra é os instrumentos nas tuas mãos. Não use a armadura de outro. Não use modelo e formato de outro. Jesus, Deus Pai, Ele te chamou, Ele te capacitou, Ele forjou a tua vida, Ele treinou você para este momento. Desfaça toda a hipocrisia, desfaça toda a maldade, desfaça em nome de Jesus toda artimanha, toda seta maligna que se levantou contra a tua vida e tem te enganado e achando que você pode tudo. Em nome de Jesus, que hoje você possa se desfazer, jogar fora essa armadura que não é sua, porque Ele já te deu as ferramentas. O cajado, que é o conselho, a orientação, a disciplina, as pedras que simboliza aqui, a palavra simboliza Cristo. Ele veio para te dar vida, Ele veio para destruir o inimigo, Ele veio para destruir a morte, para que toda uma nação, todo um povo pudesse viver. E aquela batalha foi extraordinária. Simplesmente uma pedra trouxe uma grande vitória para uma grande nação. E hoje o Senhor está falando ao meu coração, ao teu coração, desta forma, em nome de Jesus. Receba esta palavra de Deus para a tua vida. Em tempo de guerra, uma palavra de paz pode muito.
Cuidado como você fala. Também tenha cuidado o que você está ouvindo. Deus te deu ferramenta. Não use ferramentas de outros, porque Ele já deu nas tuas mãos. Você tem a palavra, o cajado, o conselho, e você tem as pedras também em suas mãos. E Ele quer te dar vida, e Ele quer te dar vida em abundância, em nome de Jesus. Eu quero orar com você neste momento. Se você ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, eu quero que você entenda que este é o momento que Deus está falando no teu coração. É um momento de você desfazer de todas essas armaduras que você tem. E Ele quer te dar palavra na mão, cajado na mão. Ele quer te dar autoridade, Ele quer te dar poder, mas também Ele quer te dar vida em Cristo Jesus. Querido Deus e Pai amado, em nome de Jesus eu oro nesse momento por cada um dos amigos, irmãos, conhecidos, ouvintes, que estão recebendo esta palavra, e que neste momento de guerra, aquilo que ouvimos, aquilo que falamos, e aquilo que fazemos também, aquilo que está nas nossas mãos, o teu nome seja glorificado. Você que ainda não recebeu Jesus como Salvador, diga, querido Deus e Pai, repita comigo, em nome de Jesus, eu reconheço que sou um pecador, reconheço que tenho usado ferramentas erradas, e nesta noite, eu abro meu coração, em nome de Jesus, ó Deus, eu desfaço toda a armadura que eu tenho carregado por anos, achando que é o suficiente, mas não tem me deixado avançar. Hoje, em nome de Jesus, eu desfaço dessa armadura e recebo aquilo que é o melhor para a minha vida, que é o cajado que representa a palavra de Deus e as pedras que é Cristo Jesus. Eu recebo Jesus como meu Senhor e meu Salvador nesta noite. No nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Muito obrigado por estar conosco até aqui. A Igreja Batista Avance, no bairro Cidade Jardim, agradece o tempo que você esteve aqui conosco. E repito, se você quer participar conosco das nossas salas de oração, me escreva no particular e eu envio para você o link do Zoom. E estaremos toda noite, às 21 horas, temos 40 minutos de oração e ali nós compartilhamos os pedidos e oramos juntos todas as noites. Então você pode participar conosco, só enviar, pedir e eu envio para você o convite da nossa sala de oração. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja comigo, com você, hoje e sempre, no nome de Jesus. E nós oramos, amém e amém. Que Deus te abençoe e desejamos uma semana abençoada e notícias boas, e vamos nos desfazer de toda armadura que não seja nossa, sejamos transparentes e sejamos aquilo que somos de fato e aquilo que temos, que é o que Deus nos ofereceu na pessoa de Cristo Jesus. Deus te abençoe, boa noite e uma semana abençoada para todos, em nome de Jesus.